Fala aí, povo de fé, tudo bem com vocês? Espero que sim. E vamos lá aprender. Bem-vindo aí ao canal Obreiro Leandro Mendes. Lembrando que o estar como obreiro é um estado, tá? É um estado, não é um ser. Você não é obreiro. Você não é pastor, não é bispo. Você não é nada, muitas das vezes que você diz que muitas vezes você diz que é um estado. É um estado. Hoje você está, ontem você não esteve e amanhã você pode não estar mais. Ou você vai ser levado pelo vento do Espírito, né? Ou você vai morrer, irmão. Acabou, você vai morrer e não vai estar mais. O que nós somos? O que você é? Servo, amigo e filho. Você é servo, você é amigo e você é filho de Deus, né? Filho de Deus. Você é você. Você é pai, você é mãe, você é filho, você é sobrinho. Isso você é. São coisas que você é. Entende? Então, que fique bem claro isso. Porque tem muito fanático. Tem muito fanático por aí, tem muito fã da Igreja Universal, tem muito fã de Jesus Cristo, sabe? Aqueles fãs que se matam, né? Se matam pelo seu ídolo, sabe? Aquele fã fanático que faz atrocidades. Então, os fanáticos, tome cuidado com os fanáticos. Mas os filhos, não. Os filhos, eles agem como o Senhor Jesus. Os filhos respeitam a ignorância do próximo. Os filhos respeitam a fé do próximo. Os filhos são filhos. Os filhos são demais. Os filhos é muito bom. Então vamos lá. O que tem derrubado, feito muita gente sair do reino de Deus, da presença de Deus, da casa de Deus, perder o pouco que tem, perder o pouco que ganhou, perder a fé da libertação. A pessoa era liberta, vivia longe do pecado, perder a luz de Deus, o brilho do Espírito Santo, perder a pureza, entende? Perder aquilo que ela conquistou, talvez com tanto esforço, com tanta luta, e ela tem perdido. Hoje ela não está mais na igreja, hoje ela não está mais como obreiro, hoje ela não está mais como membro, como jovem do FJU. Hoje ela não está mais fazendo o que ela fazia. Ela não está mais fazendo o que ela fazia. Então, quantas pessoas hoje, a sua maioria, porque existe mais pessoas afastadas do que presentes. Se pelo menos 1%, eu estou falando não estou falando 10% não. Estou falando se pelo menos 1% das pessoas que um dia pisaram, entraram, fizeram alguma coisa para Deus, na Igreja Universal ou em qualquer igreja que existe nessa face da terra, talvez não teria lugar para comportar tanta gente. Todas as reuniões estariam lotadas, todos os templos estariam lotados. Por quê? Porque as pessoas, elas começam a seguir Jesus e elas param, talvez no início do caminho. Por causa que ela não entende que nem todas as guerras é para ela. Nem todas as guerras é para você entrar. Sabe qual é a guerra que é para você entrar e nunca sair? É a guerra da libertação. Você se libertar do pecado. A guerra contra o pecado. Essa guerra, ela é diária, contínua, constante e não acaba até você morrer. Essa é a guerra que você vai entrar, tem que lutar e não pode sair.
contra o pecado, contra a carne, contra os desejos malignos. A Segunda Guerra você jamais se permitir jamais focar em outra coisa a não ser as coisas do alto, no Espírito Santo. Nas coisas do alto, no Espírito Santo. Se libertou? Beleza, agora você vai ter que continuar na guerra vigiando. Em busca do quê? Do Espírito Santo. Da paz que excede todo o entendimento. A paz que excede todo o entendimento. Do amor, da alegria, entende? Da longanimidade. Então, quantas pessoas desistiram da guerra de ter o domínio próprio? Entende? Elas desistiram de buscar o Espírito Santo. Elas desistiram de ter a comunhão dela com Deus. Elas desistiram de orar sinceramente. Elas desistiram de meditar na palavra. Elas desistiram de olhar para o seu coração. Elas desistiram de se autoexaminar. Entende? Por quê? Porque quando você começa a ouvir a voz de Deus, quando você começa a ouvir a voz do Espírito Santo falando com você, você vai ser louco. Ninguém vai acreditar em você. Você vai se sentir um patinho feio. Lembra da história do patinho feio? Que todo mundo desprezava ele? É assim que vai acontecer. Foi isso que aconteceu com o Bispo Macedo. Ele era o patinho feio lá naquela congregação. Mas olha o cisne que virou a Igreja Universal. Então, quantos patinhos feios existem por aí? De repente, você é o patinho feio da sua igreja. De repente, você é o patinho feio do grupo de pastores, de obreiros. Por quê? Porque você é diferente. Você é diferente de todo mundo. Você não faz o que todo mundo faz. Você não pensa o que todo mundo pensa. Você não age como todo mundo age. Porque o Espírito Santo fala com você de uma forma diferente, porque você é diferente. Você é diferente. Nós somos diferentes. O problema é que as pessoas não têm a coragem de mostrar essa diferença. Elas não têm a coragem de expor, de falar aquilo que Deus fala com ela. Ela tem medo. Tem medo. Entendeu? Então ela não se torna um Gideão. Então quando Deus chegou para... Você vai entender. Quando Deus se apresentou para Gideão, Gideão foi sincero. Gideão não foi um hipócrita, como muita gente tem agido quando Deus se apresenta para ele. Quando Deus se apresentou para Gideão, Deus disse para Gideão: eu sou contigo, homem valente. O que as pessoas normalmente falariam e iriam fazer? Iriam dobrar os joelhos, iriam glorificar a Deus, iriam bendizer o nome do Senhor, iriam, enfim, porque o anjo chegou diante dele e disse que era com ele, então, ele ia fazer uma festa. Mas não era isso que estava no coração de Gideão. Não era isso que estava no pensamento de Gideão. E muitas das vezes isso acontece. Deus se apresenta para você, fala algo para você, e você trata ele como todo mundo trata. Você faz para ele o que todo mundo faz, mas não é verdadeiro. O que Gideão fez? Gideão, o Senhor é comigo? Não, não é mesmo, não. O Senhor é comigo? Não é. Porque se fosse, olha só como está o povo. Olha como que nós estamos, escravos, escondidos dentro de caverna. Entende? Não, eu não aceito mais isso. Por isso que Gideão estava fora da caverna, malhando o trigo no lagar.
porque ele não aceitava mais aquela situação e aquela condição, ele preferia morrer do que viver daquele jeito. Havia uma revolta dentro de Gideão, isso agradou a Deus, a revolta, a sinceridade. Então na hora que Gideão falou, não, se o Senhor fosse, o Senhor foi com os meus pais, o Senhor foi no passado, aí sim, passado. Então tem muita gente que vive do passado. Deus fez na vida dela, não está fazendo mais. Por quê? Porque se acomodou. Se acomodou. Está agindo como todo mundo age. Virou fã de Jesus Cristo. Virou fã da Igreja Universal. Defende a Igreja Universal com unhas e dentes. Defende a Deus com unhas e dentes. Mas não tem mais resultado. Não tem mais Deus na vida dela. Deus não se agrada com ela porque ela não é verdadeira. Porque quando o anjo chegou para Gideão, Deus sabia do que estava no coração de Gideão. Deus sabia que havia uma revolta no coração dele por ele não estar vendo as maravilhas e os milagres que tanto ele ouviu falar. Entende? E de repente é a mesma coisa contigo. E o que você faz? Graças a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Pois é. Aí, na hora que Gideão disse isso, falou, os argumentos, Deus confirmou, não, mas eu sou contigo, você vai vencer a guerra, vai para a guerra que eu te entreguei, os seus inimigos. Gideão pediu prova, irmão. Gideão era tão incrédulo, a incredulidade estava dentro de Gideão. Gideão era tão incrédulo, ele não acreditava que realmente Deus iria fazer aquilo. E ele foi tão sincero porque ele expôs essa incredulidade. Ele expôs. Hoje em dia, as pessoas elas não expõem a incredulidade dela. Você pergunta para ela, você crê? Creio. Creio. Tem fé? Tenho. Tem nada, irmão. Tem fé nada. Crê nada. É mentira. É mentira. Entende? Tá cheio de malícia, cheio de orgulho, cheio de pensamento malicioso contra Deus. Não é nem contra, é contra Deus. Contra a igreja, contra tudo. Mas ela prefere mentir. Ela prefere fingir. Ela prefere falar que tá tudo bem, que crê, não crê. Gideão não. Gideão foi homem, foi macho, foi homem para chegar e falar para Deus que, não. Como que eu vou vencer? Eu sou o menor da minha casa. Eu sou o menor da minha casa. Como que eu vou vencer? Poxa, de todos que estão aqui, eu sou o menor, o mais incapaz. Entende? A única coisa é que eu não aceito essa situação. Eu prefiro morrer. É por isso que eu estou aqui no lagar malhando trigo. Então, a única coisa que Deus requer de nós é o não aceitar a condição e a situação que a gente vive. E ir para a guerra. Na nossa fé. Gideão não ficou chamando ninguém para ir com ele, não. Vamos lá malhar o trigo no lagar. Vamos lá. Não, ele simplesmente foi, irmão. Isso agradou a Deus. Então, Gideão, ele mostrou a sua incredulidade, porque Gideão não cria em Deus. Não cria. Deus falou para ele, face a face. Imagine Deus falando com você face a face. E falando, eu sou contigo. Se Deus fala contigo através de um homem, e você diz que crê, não crendo. Não crendo. Deus não está falando contigo nem face a face, não. Deus está usando alguém que é falho, entende? Que é emocional. Deus está usando uma pessoa que muitas das vezes pode
falar algo de si mesma, e você diz que crê? Eu creio, Jesus, eu creio. Crê nada, irmão. Crê nada, porque se tivesse crendo, estava indo para a guerra. Se tivesse crendo, estava tendo resultado. Se tivesse crendo de verdade, não estaria com tantos pensamentos malignos, ruins. Se tivesse crendo, estava bem, estava feliz, sabe? Se tivesse crendo, estava em paz, estava dormindo o sono dos justos. Entende? Mas não tá, irmão. Mas não tá. Então custa você falar que não crê? Custa você falar que não tá bem? Mas não é pro pastor, não. Não é pro obreiro, não. Não é pra mim, não é pro teu amigo, não. Não é pra tua mãe, pai, não. Ninguém pode resolver o seu problema, não. Mas é pra Deus. Falar pra Deus. Falar para Deus realmente como que você está e o que você pensa dele. Sobre ele. Então, Gideão foi corajoso para falar, ó, o Senhor fala que é comigo, mas parece que não é, não. O Senhor disse que eu vou vencer, mas como que eu vou vencer se eu sou o menor da minha casa? Eu não tenho capacidade nenhuma. E o que Gideão fez? Prova-me. Gideão pediu sinal. Gideão pediu um sinal. Porque Gideão não sabia que ele era o sinal. Gideão até então não sabia que ele era o sinal. Ele não cria que ele era o sinal de Deus nessa terra. Entendi? Ele pediu. Então você pode pedir um sinal para Deus. Um sinal para que Deus venha te mostrar o que ele está te falando. Porque se ele falou, ele vai cumprir. Agora, ele só vai cumprir se você agir como Gideão. Se você for um fingido, for na onda dos outros, for na fé dos outros, porque o outro diz que crê e você diz que crê, o outro faz e você quer fazer, não vai acontecer nada, não. Pelo contrário, você vai se afastar. Você vai sair da igreja, você vai sair do grupo, você vai sair enfim, você vai se afastar. Por quê? Você está indo para uma guerra onde você não conhece o general. Não conhece. Entende? Então, vamos lá. Você vai entender. Então, Deus chegou para Gideão. Chamou Gideão para a guerra. Para vencer a guerra. Gideão relutou, falando a verdade. E Deus mostrou para ele, provou que era com ele. Até que Gideão foi convencido. Até que ele caiu a ficha. Até que ele creu de verdade que ele era o escolhido. Ele era o escolhido. Não está escrito? Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Se fala pra caramba isso na Igreja Universal. Tá, você foi escolhido, foi escolhido, foi escolhido. Muitas vezes você foi escolhido pelo homem. Você foi escolhido pelo bispo, pelo pastor, pelo obreiro, pela igreja, pela necessidade. Você foi escolhido pela necessidade, porque não tem ninguém para colocar, aí coloca, entendeu? Você foi escolhido. Mas será que foi escolhido por Deus? Entende? Então não adianta nós sermos escolhidos por uma necessidade. Sermos escolhidos porque não tem ninguém. Sermos escolhidos, enfim, por homens. Porque precisa. Não. Se você for escolhido por homens, você está perdido, irmão. Você está perdido. Você não vai aguentar, não vai suportar, não vai entender e logo, logo vai desistir. Essa é a verdade. Porque a cobrança vai vir. A guerra vai vir. Entende? E não tem covarde nessa guerra. Não pode ir covarde. Então, quem você é, irmão? Quem você é? O que você está fazendo? Você tem certeza e clareza de quem você é? De quem te chamou?
Entende? Você tem? Porque o único que pode te dar essa certeza é o Espírito Santo, não sou eu. Nem o Bispo Macedo. O Bispo Macedo pode vir, botar a mão na sua cabeça, orar por você, falar que você é de Deus ou falar que você não é de Deus. Isso não vai importar. Isso não importa. Entende? Porque nós homens somos falhos. Nós homens, nós julgamos pelo que aparente, pelo que aparenta, pelo que nós estamos vendo. O Espírito Santo não. Ele julga pelo coração. Ele julga pela mente, pelo que você realmente está pensando, está sentindo. Assim Deus julgou o Gideão. Deus não olhou para a incredulidade dele. Deus não olhou para, muitas das vezes, para o abuso dele, para a afronta dele, porque foi um abuso, foi uma afronta. Não, faz chover e não molha o algodão. Não faz chover e o algodão ficar molhado. Entende? E Deus foi lá, se sujeitou a Gideão para mostrar para ele que Deus era com ele, que ele era com ele. Entende? Então Deus, ele quer mostrar para você que ele é com você. Mas não adianta se você não for sincero. Não falar para ele o que realmente está no teu coração. Você tem vergonha, né? Então, Deus chamou Gideão e logo Gideão, e Deus falou para Gideão assim, ó: eu sou contigo e você vai derrubar todos eles como se fosse um. Se Gideão fosse sozinho, irmão, escuta o que eu estou te falando. Se Gideão fosse sozinho, Gideão vencia a guerra. Porque junto com Gideão estava o reino de Deus. Junto com Gideão estava Deus e os anjos. Junto com Gideão estava a nação santa, eleita, escolhida. Junto com Gideão estava Deus, irmão. Se Gideão fosse sozinho, ele vencia a guerra. Mas Deus estava buscando homens como Gideão, revoltados, com o coração aquebrantado, sabe? Indignado com aquela situação. E foi o que aconteceu. Não sei quantos mil. Por quê? Imagina você, é como a Igreja Universal. É como a Igreja Universal e é como qualquer igreja nessa terra, é como qualquer instituição onde tem pessoas. Só precisa de um revoltado. Só precisa de um, irmão. Entende? Entende? Só precisa de um. Então, na hora que Gideão falou que ia, ele foi chamar o povo. Ele foi falar daquilo que Deus tinha falado com ele. Ele foi falar. Pô, isso, e vamos para a guerra. E Deus falou isso. E o povo, né? Tipo assim, naquela euforia, naquela emoção, naquela assim, pô, se eu não for, o que vão pensar de mim? Se eu não fizer, o que vão pensar de mim? Afinal de contas, eu sou da família. Afinal de contas, eu faço parte desse povo. Se eu não for para a guerra, vão me ver como um covarde. Então, quando as pessoas vão para a igreja, né, vão para um grupo, estão como obreiro, estão como pastor, estão como bispo, estão indo para a guerra, mas elas não querem ir, não. Elas não querem ir, elas não querem fazer, entende? Elas não querem, elas estão com medo. Elas estão com medo, elas não estão prontas, não estão preparadas. Então tinha gente com medo, tinha gente que não estava pronto, tinha gente que não estava preparado, tinha uma infinidade de pessoas que não estavam prontos para a guerra. E Deus é o Deus da guerra, irmão. Deus é o Deus da guerra, Deus é Deus de guerra, Deus é general de guerra. E Deus não pega soldados despreparados, Deus não usa soldados despreparados, Deus não usa pessoas
para condená-las, matá-las. Não, não. Deus não faz isso. Quem faz isso é o homem. Quem faz isso é o diabo. O diabo, sim, pega tudo que é tipo de pessoa e joga na guerra para que elas morram. Deus não. Deus é pai. Então, Deus sabendo, pô, esse povo aí não tá bem, mano, não tá preparado não, mano. Não dá. E Gideão todo já contente, né? Porque caramba, já tem bastante gente. Acho que dá sim, dá para fazer uma frente lá. Mas Deus falou para Gideão, ó, diga para esse povo. É aí que entra o servir a Deus de coração. É aí que entra o servir a Deus de livre e espontânea vontade e não com pressão. É aí que, sabe, e muitas das vezes, quantos servem a Deus por pressão? Porque tem que fazer, com medo de represária, senão ela vai perder o status, ela vai perder o uniforme, ela vai perder o cargo, o título. Então ela está servindo, não é porque ela conhece a Deus. Não, é porque ela não quer perder aonde que ela está, o que ela tem, entende? E ela está lá, preocupada com o que os outros vão pensar. Enquanto Deus está preocupado com você, você está preocupado com o que os outros pensam, com o que o pastor pensa, com o que o bispo pensa, com o que o obreiro pensa, com o que, meu irmão, não tem que estar preocupado não. Você não vai prestar conta com eles, não. Você não vai prestar conta com o bispo Macedo, você não vai prestar conta com o bispo A, B, C, com o pastor, você não vai prestar conta com nada e ninguém. Você vai prestar conta com Deus, irmão. E você vai prestar conta. Entendeu? Então, na hora que Deus falou para Gideão assim, fala para os covardes, para quem está com medo, sabe? Voltar para casa. Volta para casa. Olha só. É muito pregado, fala sobre covardia. As pessoas que voltaram para casa, elas são muito discriminadas. Né? Discriminada. Os covardes. Não. Deus não olha assim não. Deus não olha assim não. Deus se agradou dessas pessoas porque eles foram sinceros. Deus se agradou. Ó, fala para que os covardes, Deus estava protegendo eles, porque se eles fossem para a guerra, todos iriam morrer. Todos iriam morrer. Tanto esses como até Gideão ia morrer. Todo mundo ia morrer, irmão. Por quê? Porque a casa dividida não subsiste. Uma laranja podre estraga todas as outras, irmão. E Deus é tão bom que Deus fala para os covardes, para os medrosos, para aqueles que não estão prontos, sabe? Pô, o camarada está na emoção, irmão. Olha, o camarada não tem onde cair morto, o cara está morto, olha o velhinho ali, não dá, irmão. Pede para voltar todo mundo para casa, pede para voltar, pede. Não dá para eles agora. Lá na frente, na próxima guerra, talvez eles possam estar prontos, mas nessa não. O que Deus fez? Pede para eles voltarem para casa, cara. Deus não condenou eles, não. O que é a casa deles? Hoje a casa, a nossa verdadeira casa, a casa de Deus é o nosso coração. Então pede para eles cuidarem do coração. Pede para eles cuidarem de si mesmo primeiro. Pede para eles se esvaziarem, se limparem, terem uma comunhão comigo, se revoltarem do modo certo, para que eu venha ser com eles como eu estou sendo contigo, Gideão. É isso que Deus estava falando. Então, na hora que saiu mais de 22 mil pessoas, eles não foram expulsos do reino de Deus, eles não foram ignorados por Deus, não. Eles voltaram para casa. Eles voltaram para seus familiares, para seus afazeres. Eles foram cuidar, foram
fazer ferramenta, enfim, estavam fora da guerra, porém auxiliando na guerra. Estavam fora da guerra, porém auxiliando na guerra, sendo protegido pelos guerreiros que estavam indo. Deus estava protegendo eles, pô. Deus não estava ignorando ou maltratando. Não, Deus estava protegendo os covardes, protegendo os covardes, protegendo os fracos, protegendo, sabe? Protegendo. E não é isso muitas das vezes que acontece. Por quê? Por quê que não acontece isso? Porque existe o fator homem. O homem não vê como Deus vê. Existe o fator espírito imundo enganador. Existe o fator demônio que age com sentimento. Entende? Então, aquelas pessoas, elas estavam sendo protegidas, não humilhadas. Deus estava protegendo elas. E elas voltaram. Eram o mesmo povo, eram da mesma terra, simplesmente voltaram para cuidar da sua casa, do coração. Enquanto isso, Gideão estava indo para a guerra. Vamos embora para a guerra. E Deus olhando assim, falou, ainda não está bom, irmão. Os covardes saíram, os despreparados saíram, os fracos saíram. Não está bom ainda. Faz o seguinte, vai beber água. Vai beber água. E aquele que beber água como um cachorro, né, enfiar a cara na água lá e não vigiar, esse você manda para casa. Mais uma coisa. Deus estava falando sobre aquelas pessoas que não vigiam mais, que pararam de vigiar. E muitas das vezes estão em um cargo, estão com um título, estão indo para a guerra. Pararam de vigiar, estão indo para a guerra. Estão à frente do trabalho, está no altar como pastor, está como bispo, está como obreiro, está como líder, e está lá, está pregando, e está indo, e está guerreando, mas ela não vigia mais. Ela não vigia mais. Ela está desatenta. Ela está totalmente desatenta, ela não vigia mais. E quando que a pessoa não vigia mais? É quando ela se acha. Ela se acha, sabe? Aquela pessoa que se acha. Ah, eu sou obreiro. Isso aí. Ah, eu sou pastor. Isso aí. Eu sou. Né? Você tem. É o eu sou, que o eu sou é só um. Entende? É só um que é o eu sou. Mas a pessoa pega o título do eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou isso. E você tem, né? Tipo assim, ó, você tem que me respeitar, você tem que obedecer, você tem que fazer, você tem, né? É o eu sou e o tem. Eu sou e o tem é perigoso. Eu sou e o tem. E tá lá. E eu sou e fazendo todo mundo ir pra guerra. Vambora. E pior, vai na guerra e coloca todo mundo na frente dele. Por quê? Porque não vigia mais. Porque é covarde. Mano. Porque tá com medo. Porque não era para estar na guerra. Era para estar em casa, cuidando do coração. Mas tá ali. Tá ali. Tá ali, querendo ir com Gideão. Né? O que Deus fez? Gideão, olha quem não está vigiando. Esses aí que beberam água aí, ó, não estão olhando para nada, não estão colocando em primeiro lugar a mim e nem amando ao próximo como a si mesmo, né? Tira eles da guerra. Manda eles para casa. Foi o que Gideão fez. Gideão pegou, mandou o restante embora e ficaram 318 realmente homens que estavam usando da sua valentia. Todos são valentes.
todos eram valentes, todos eram corajosos, todos tinham a condição de ir para a guerra, mas não para aquela guerra. Não para aquela guerra. Deus separou eles, pediu para eles irem para casa para se prepararem para outra guerra. Porque a guerra nunca acaba. Essa foi a primeira guerra que Gideão enfrentou de muitas depois. Então, o que a gente aprende com isso? Tem muita gente indo para guerras que ela não vai vencer se ela não voltar para casa, se ela não cuidar do coração dela, se ela não ser sincera, se ela não tiver um encontro com Deus, uma comunhão com Deus, se ela de fato não saber de Deus, da parte de Deus, quem ela é, o que ela está fazendo, para onde ela vai. Entende? Porque estava todo mundo ouvindo o Gideão. Estava todo mundo eufórico ouvindo Gideão. Porque Gideão tinha tido um encontro com Deus. Gideão recebeu a promessa de Deus. Mas foi Gideão que recebeu. Não foi o povo. E o povo estava indo na onda de Gideão. Vamos lá, Gideão, vamos lá. Se garantindo em Gideão. Não adianta você se garantir na Igreja Universal, não adianta você se garantir no bispo, no pastor, em A, B, C, não. Não adianta você se garantir porque, no fim, na guerra, você vai ter que se defender sozinho. Você e Deus. Ninguém vai poder estar te ajudando porque está todo mundo guerreando. Está todo mundo guerreando também. Então você vai ter que se autodefender. Como você vai se defender se você não está bem? Como você vai se defender se você não está forte, se você não está pronto, se você está com medo, se você é um covarde, se você não está vigiando, se você está em pecado, enfim, sei lá. Então nem todas as guerras é para você ir. Os pastores de hoje, os bispos hoje, os obreiros hoje, as pessoas que estão de frente dos trabalhos hoje, eles são os Gideões. Eles vão chamar você para a guerra. Mas quem vai separar se você vai para a guerra ou não é Deus, irmão. Você tem que estar atento se aquela guerra é para você ir ou se não é. Porque se dependesse de Gideão, todo mundo ia para a guerra. Todo mundo ia para a guerra. E hoje em dia, infelizmente, muitas pessoas que estão à frente do trabalho, elas não têm agido como Gideão agiu. Elas não têm separado. Entende? Elas não têm separado. Elas têm chamado todo mundo. Vem todo mundo, vamos embora que Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar. Vamos embora, mas não vai, irmão. Deus não vai te honrar, não vai te abençoar, não vai fazer você vencer se o seu coração não estiver limpo. Se o seu coração não estiver na mão de Deus. Se você não for sincero, não dá. Não vai. Por que Deus abençoou Gideão? Porque Gideão limpou o seu coração. Gideão externou o que realmente estava dentro dele. Será que você tem externado de verdade o que está dentro de você? Para Deus? E para as pessoas? Para os homens de Deus? Ou você tem medo de treta, né? Você tem medo de treta. Ah, mas se eu falar para o meu pastor, se eu falar para o bispo que eu não tenho fé para isso, que eu não estou bem, que, sabe, para essa guerra eu sou um covarde, eu preciso me preparar, eu estou com medo, eu preciso buscar a Deus, né? Se você não reconhecer que você não estava vigiando, que você está se lambuzando com o pecado, sabe? Se você não confessar para alguém e ir para a guerra do jeito que você está, é certo que vai morrer e muitas das vezes vai impedir que quem está à frente vença a guerra. Porque se aquele povo fosse com o Gideão, Gideão tinha perdido.
porque ninguém ia estar no espírito. Entende? Gideão ia focar nos fracos, nos covardes, nos reclamões, e ia tirar o foco do que realmente ele tinha que fazer. Então, nem toda guerra é para você ir. Lembrando, antes, se Gideão fosse sozinho. Se Gideão fosse sozinho, ele vencia. Mas em meio àquele povo, tinha 317, ou 318. Eu não sei se os 318 é com Gideão ou é sem Gideão. Acho que é sem Gideão. Os 318 de Gideão, né? Então é 319. Depois você coloca nos comentários aí. Mas o espírito é esse, cara. E se você vê hoje em dia, quantas pessoas elas entraram para a igreja, nem libertas foram, nem o Espírito Santo receberam, nem resultado em suas próprias vidas tiveram. E elas já foram indo para a guerra da obra de Deus. Já foram para a guerra, sabe? Evangelizar, pregar a palavra, sabe? Ser líder de alguma coisa. E você tem que fazer, e você é de Deus, e você vai arrebentar, e a pessoa sendo arrebentada todo dia. Deus mandando ela para casa, vai para casa, calma, rapaz. Vai devagar. Não, pastor falou para me fazer. Não, bispo mandou. Não, Bispo é um estado. Pastor é um cargo. Entende? É um título. Todos, grava uma coisa, todos nós somos autoridade, todos nós somos pastores. Pastor não é aquele que está em cima de um altar com um cargo ou com uma responsabilidade de conduzir o rebanho e manter a igreja aberta na parte administrativa, que requer muito empenho e trabalho, porque tem um CNPJ por detrás, né? Então, ser pastor hoje é punk, irmão. Então, ser pastor não é você ter o título. Ser pastor é você pastorear a si mesmo. Você pastorear a si mesmo. Você pastorear a sua casa. Sua casa. Ser bispo, né? Não é você ter um título de bispo. Ser bispo é ser uma pessoa irrepreensível. Irrepreensível. É ser uma pessoa onde ela tem testemunho, resultado na área espiritual, familiar, conjugal. É por isso que, para ser bispo, tem que ser casado. Por quê? O título de bispo não é você ter um título de bispo para você ostentar uma posição e ser servido, não. Mas é para você ensinar com exemplo e com resultados como que deve se comportar nessa terra. Entende? Repreender com amor. Só quem vive irrepreensível diante de Deus tem a condição de repreender com amor. Entende? Então, ser bispo diante de Deus é algo espiritual. Não tem nada a ver com cargo, irmão. Entende? Você pode ser bispo sem ter o cargo de bispo. Você pode ser pastor sem ter o cargo de pastor. Mas esse título não vem para você. Ele é espiritual. Entende? Então, é o Espírito Santo que nos faz ser. É o Espírito Santo que nos faz ser alguma coisa aqui nessa terra. Porque o único que é Ele. Nós não somos nada sem Deus, pessoal. Nós não somos nada sem Ele. Então, quantos amigos meus,
Quantos companheiros meus, quantas pessoas, não foram poucas não, pessoal. Sabe, elas foram para uma guerra onde elas não estavam em condição. E Deus avisou, eu avisei, outras pessoas avisaram, mas a pessoa fica cega em querer ter alguma coisa, em querer ser alguma coisa, além de ser um amigo e um filho de Deus. Então guarde o seu coração. Se você não está em condição de ir para a guerra, volta para casa. Sabe? Volta. Não tenha medo e nem se preocupe em perder alguma coisa, porque você não vai estar perdendo nada. O que é perder um uniforme comparado a perder a eternidade? O que é perder temporariamente? Porque é temporariamente. Lembre-se que Jó, ele perdeu tudo. Jó, ele perdeu tudo. Mas a única coisa que ele não perdeu foi a fidelidade a Deus. E de repente você está se importando em perder um cargo, em perder um título. Sabe? Você está se importando em deixar de ir para a guerra só porque você vai ser mal falado. Eu já entreguei. É muito pregado assim. Deus não se compraz daquele que retrocede. Mas isso é no mundo espiritual. Deus não está falando de cargo, de título, não, irmão. Deus não está falando de coisas de homens, não. Deus não está falando de obra de Deus, não. A obra de Deus em fazer para Ele. Porque está escrito, do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Do que adianta você ganhar o mundo inteiro, exemplo, você ser usado por Deus para ganhar milhares de almas? Você foi usado por Deus para ganhar milhares de almas. Mas você perde a sua alma, você perde a guerra. O que adianta? Então, Deus não se compraz daquele que tira a mão do arado, é aqueles que não cuidam da sua casa, que não cuidam do seu coração. Entende? Aqueles que deixam de ser sinceros. Aqueles que, sabe, a sua salvação, pô. Seu título não vai te salvar. Seu uniforme não vai te salvar. Seu tempo de igreja não vai te salvar. Tudo que você fez para Deus não vai te salvar. Não fique preso a galardão. Não fique preso a galardão. Não fique preso a pedrinha na sua coroa. Porque você só vai usufruir do seu galardão e Deus só vai colocar a coroa em você se você tiver salvação. Então tem muita gente que fez muito para Deus, mas elas deixaram de ser de Deus. Tem muita gente que fez muito, mas no meio da guerra elas se acovardaram. No meio da guerra elas tiveram medo. No meio da guerra elas não vigiaram. No meio da guerra elas não estavam prontas e elas não exporam isso. Ela não reconheceu isso, ela não expôs isso. Ela ficou com vergonha do que os outros iriam pensar. E foi para a guerra assim mesmo. Foi na frente da batalha e morreram, espiritualmente falando. Fechou? Então sirva a Deus de todo o seu coração. Você não é obrigado a nada, não. Você não é obrigado a nada. Deus não obriga você a nada. Deus não obriga. O homem, por mais que ele diz que não, mas o homem obriga. O homem obriga. O homem impõe. O homem obriga, o homem impõe, o homem constrange. O homem... Maldito o homem que confia no outro homem. Porque o homem é falho. É miserável pecador. E o homem tem medo. Então, o homem... ele... Quanto mais gente, melhor para ele.
Mas Deus não é assim. Deus é quanto menos gente, melhor. Porque é aí que ele vai ser glorificado. É aí que ele vai ser exaltado. Se Gideão fosse sozinho, a glória de Deus ia ser maior. Mas Deus encontrou pessoas como Gideão. E Deus está procurando pessoas hoje como Gideão. Entende? Para vencer suas próprias guerras. Para vencer a guerra do povo. Porque aquele povo, pessoal, que não foi para a guerra, eles usufruíram da vitória. Eles só não tiveram o título de guerreiros. Eles só não foram lembrados como os 318, sabe? Mas é o povo de Deus, irmão. É o povo de Deus, usufruiu da vitória. Os 318, eles voltaram para comemorar com essas pessoas que não foram para a guerra. Entende? Então não há divisão, irmão. Não tem essa, mas fulano não está fazendo. Amém. Amém, uma hora ele vai fazer. Mas fulano não foi. Amém. Uma hora ele vai. Mas por que fulano? Porque ele não foi chamado, cara. Porque ele não foi escolhido. Aliás, ele é até chamado, né? Muitos são chamados. Ele pode ser até chamado. Mas Deus não escolheu ele. Deus escolheu você. Então vai você sozinho. Para de reclamar. Entende? Esse negócio, eu fico vendo as coisas. Mas fulano não está fazendo, fulano tem que fazer. Fulano não tem que fazer nada não. Fulano não tem que fazer nada. Fulano não tem que fazer nada. Ninguém tem que fazer nada não. Se ele não está fazendo, tem alguma coisa errada. Tem algum problema. Entende? Você precisa vencer a guerra para mostrar para ele que ele pode. É só isso. Vai você para a guerra, deixa ele. Sabe por quê? Porque ele vai colher os frutos que ele está plantando. Você vai colher os frutos que você planta. Aí tu fica olhando para o outro. Imagine se Gideão ficasse remoendo. Mas meu Deus, e agora? 22 mil saiu. Imagina, meu Deus, e agora? Aqueles que estavam aqui. Deus é comigo, irmão. Deus está comigo. Vambora. É quanto que tem? 318. Vambora, tá bom pra caramba. Vrau! Acabou, irmão. Acabou com todo mundo. Por quê? Deus estava com ele. E aí, Deus está contigo? Se Deus está contigo. Então eu tenho um propósito. Sabe qual é o meu propósito? Fazer você permanecer no reino de Deus. Não é só na igreja universal, não. Fazer você permanecer no reino de Deus. Fazer você ter resultado. Fazer você prosperar. Prosperar. Sabe? Fazer você ser de Deus. Você tem que ser de Deus. Ser de Deus. Na sua fé. Não é na minha fé, não. Vai na sua fé. Porque Deus tem um propósito para você. Deus tem um propósito na sua vida. Na sua vida. Pessoas nunca serão alcançadas, nunca irão me ouvir, mas elas vão te ouvir. Pessoas nunca, talvez, vão me ver, mas elas estão te vendo. Entende? Pessoas nunca vão ver o meu exemplo, mas elas estão vendo o seu. Então você tem que continuar. Você precisa estar ouvindo a Deus para que Ele fale com você aquilo que Ele falou para Gideão. Vai na tua força, que eu sou contigo. Porque quando Deus fala que Deus é com você, acabou, irmão. Quantas pessoas falaram para mim? Deus não é contigo não. Você não é de Deus não. E vai dar errado. E não sei o quê. E você é estranho. E você é isso. E você é aquilo. E não vai durar. Enfim. Imagine se eu fosse acreditar nessas palavras. Deus, ele já tinha falado. Deus já tinha dado o sinal. Deus já tinha mostrado. Então, não importava o que as pessoas falam e ainda vão falar sobre mim. Eu sei quem eu sou. Eu sei de onde eu vim. Eu sei para onde eu vou. Entende? Eu sei a quem eu sirvo. Então você precisa saber quem você serve.
Deus é muito maior do que a Igreja Universal. Deus é muito maior do que tudo que você possa imaginar. Tá ligado? Então, um forte abraço. Fica um alerta aí para muita gente que tem servido a Deus com medo. Medo que venham descobrir alguma coisa. Confessa logo, fala logo. Medo de entregar algo que não é seu. Muita gente tem medo de entregar algo que não é dela. Tem medo de entregar um cargo, uma autoridade que Deus não deu para ela. Não foi Deus que deu para ela a autoridade. Foi o homem. Porque ela não creu. Se ela não creu, não foi Deus, irmão. Foi o homem, foi o bispo, foi o título de bispo, o título de pastor, foi uma autoridade ali que... E ela tem medo de entregar algo que não é de Deus, irmão. Não foi Deus que te deu. Não foi Deus, irmão. Talvez foi um espírito enganador que te deu, foi qualquer um que te deu, menos Deus. Porque quando Deus dá, não tem quem tome não. E se alguém se atrever a tomar, meu filho, ai dele. Aí usar e vai se cumprir. Entende? Então, viva pela sua fé. Viva pela sua fé. Não tenha medo de entregar algo que Deus não te deu. Talvez você quis muito. Quantas pessoas eu vi? Eu quero ser obreiro, eu quero ser, sabe? Igual os Smiggle. Você já viu os Smiggle? Precioso. Quero o anel, né? Precioso. Igual os Smiggle. Eu quero ser obreiro, eu quero arrebentar, eu quero ganhar alma. É só ele mesmo, porque Deus mesmo não quer que ele vá. Porque sabe da condição dele. Eu quero ser pastor. Beleza, até consegue com a força do braço. Mas não dura muito tempo não, irmão. Não dura muito tempo não. Daqui a pouco é abatido na guerra. Por quê? Porque não ouviu a voz de Deus. Você pensa que você está sendo humilhado, você está sendo protegido. Você pensa quando você perde alguma coisa, ou quando você é arrancado de alguma coisa, é tirado, ou você pensa que você está sendo envergonhado, não. Você está sendo protegido. Porque só Deus conhece o coração. Deus quer que você cuide de si mesmo primeiro, para depois você ter condição de cuidar dos outros. Fechou? Então a minha preocupação maior não é nem com as pessoas que estão fora da igreja. Porque um dia estive fora da igreja e um dia não era igreja. A minha preocupação maior não é com aqueles que estão vivendo no mundão, não. Esses, se Deus realmente quiser, Ele usa uma mula para convencer eles. E se não tiver uma mula para falar, Deus usa a pedra. Então, quantas pessoas do nada entram dentro da igreja? Já entraram. Você está andando daqui a pouco, o que eu estou fazendo aqui? Por quê? Porque é o Espírito Santo. Porque vê que naquele lugar tem Gideões. Naquele lugar tem pessoas que vão vencer a guerra. Mas o que acontece hoje é que quando... Por que Deus não envia mais gente assim? Porque tá cheio de gente que não era para ir para a guerra. Tá cheio de gente que ao invés de... Ela quer cuidar de alguém, mas ela precisa ser cuidada. Ela quer cuidar. Ela quer pregar. Ela quer falar. Não, mas quem precisa de cuidado é ela. Então como que Deus vai enviar pessoas se não vai ter bom exemplo? Não tem bom exemplo. Como? Deus não vai enviar, irmão. Então Deus primeiro ele vai, separar, vai pro... Opa, tá pegando o espírito? Então veja em qual condição você tá. Em qual condição você tá? Um dia, eu estive na condição de covarde.
na condição de medroso, na condição de não vigiar, na condição de não estar pronto, preparado. Eu não entrei para as guerras naquela época. Tem guerras hoje, que eu não estou pronto, que eu me acovardo, que eu tenho medo. Entende? Então, tem guerras hoje, guerras maiores do que da que eu tô enfrentando e vencendo, mas guerras que eu ainda não entrei. Mas não é porque eu não quis, não. É porque Deus fala assim, não é hora não. Se você for, você não está vigiando como deveria vigiar. Você não está vigiando como deveria vigiar. Você tem que arrancar esse medo. Você não pode deixar esse medo te dominar. Porque senão eu já tinha ido e já tinha vencido. Mas do que adianta eu ir para uma guerra onde eu vou ser morto? Onde eu vou ser morto. Então Deus não envia as pessoas para a guerra para morrer. Deus envia as pessoas para a guerra para vencer. Vencer. Se a pessoa vai para uma guerra e ela morre, ela foi por conta própria. Ela foi sozinha. Era uma guerra que não era para ela ter enfrentado naquele momento, naquela hora. Então que sirva como um aprendizado. Sirva como um aprendizado, como um alerta. Mas o pior é que as pessoas quando vão para a guerra e morrem, elas dificilmente ressuscitam. Elas dificilmente voltam. Porque depois que morre, aí tem que ressuscitar. Entendeu? O trabalho é dobrado. Aí vai ter que ressuscitar para ir para a guerra de novo. Então fica aí o aprendizado para que você permaneça. Em nome do Senhor Jesus. Valeu, forte abraço. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.